Tema de hoje: o Evangelho abre as portas da liberdade para os prisioneiros do legalismo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim o Filho do Homem também do sábado é Senhor. Amém? Podeis aceitar, meus amados irmãos? O Evangelho abre as portas da liberdade para os prisioneiros do legalismo. Pastor, quantos têm tornado a palavra do Senhor um jugo? Quantos têm transformado o cristianismo numa escravidão, numa fadiga, num legalismo onde o ritual é mais valioso do que as próprias almas? Quando nós aprendemos aqui no capítulo 2, versículo 23 a 28, nós vemos que, a respeito do sábado agora, o sábado judaico ele tinha se transformado num carrasco do homem. Todo mundo tinha medo de fazer alguma coisa no sábado. Por quê, pastor? Porque os fariseus, eles interpretaram a palavra do Senhor de uma forma errônea. Ele era um fardo insuportável em vez de ser um elemento terapêutico para o ser humano. Nós aprendemos que ele era um fim em si mesmo, em vez de ser um instrumento de bênção para o homem. Por essa causa, os fariseus, ao verem os discípulos de Jesus colhendo e comendo espigas nas searas em dia de sábado, debulhando-as com as mãos. Pastor, não é pecado, porque é lei. A Bíblia fala no capítulo 2 e 23 que eles estavam debulhando com as mãos, não estavam colhendo com foice. Quando você colhe com foice, você colhe em quantidade, abundância. Não, eles estavam colhendo com as mãos, então era para o uso naquela hora. A Bíblia fala em Lucas capítulo 6, versículo 1 também: E aconteceu que no sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Então era algo para aquela hora. Pastor, eles estavam viajando, eles estavam de passagem, eles estavam passando por ali. Então a Bíblia nos ensina, que nós já aprendemos, que quando se colhe na colheita, as beiradas deveriam deixar para o estrangeiro, o viajante, o órfão, a viúva. Nós aprendemos no livro de Ruth que a Ruth foi para a seara de Boaz colher aonde? Colher nas beiradas, colher aquilo que o dono da seara tinha deixado. Entendeu? Das beiradas era lei, podia colher. Agora nós vemos também que quando você passa numa calçada e vê um pé de goiaba pelo lado de dentro da casa, porém a árvore está pelo lado de fora, você pode colher, que não é roubo. Você está colhendo da beirada. Entendeu? Não é roubo. Roubo é você invadir a propriedade.
Mas se está do lado de fora, se está na beirada, se está no caminho, pode colher. É bíblico. A Bíblia nos diz isso. Pode colher na beirada. Por quê? Porque na beirada era por lei deixar para o viajante, deixar para o estrangeiro. E agora Jesus estava passando com seus discípulos pelas searas, e os discípulos iam colhendo com a mão, esfregando para comer. E aí nós vimos, um incidente acontecer ali. Primeiro, era sábado, não se pode comer no sábado. Pelos fariseus parece que não se podia comer no sábado, tinha que passar fome no sábado. Pastor, mas Deus fez o sábado para o homem descansar, para o homem adorar, e o fariseu transformou essa lei num fardo, onde não podia nem colher para comer. A Bíblia proíbe você colher em abundância no sábado, mas para comer, a Bíblia não proíbe. Pastor, olha só que interessante, advertiram a Jesus nesses termos. Olha o que eles dizem aqui, ó. Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Pastor, o que Deus falou que pode e o que não pode no sábado? Deus falou: no sábado vocês não trabalharão. Entendeu? Vocês dedicarão o sábado para você descansar, para a família e para mim. Tem gente que tira o dia de descanso só para si, esquece de Deus. Entendeu? Corre o litoral inteiro e esquece de se apresentar diante de Deus. Não, o sábado é para descansar, mas também adorar a Deus. E aí nós vemos esse incidente. Foi uma oportunidade para Jesus ensinar várias lições. A primeira lição que Jesus ensina aqui do Evangelho Abrindo as Portas, é que os discípulos não estavam fazendo algo proibido. O que os discípulos estavam fazendo era algo que estava na lei. Quer ver? Olha só que interessante. A prática de colher espigas nas searas para comer estava rigorosamente de conformidade com a lei de Moisés. Lê para nós lá em Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 24 e 25. O que está escrito na lei de Moisés? E o que os fariseus estavam cobrando ali do povo judeu e também do próprio Jesus? Engraçado, foi Jesus que deu a lei, e agora Jesus está sendo cobrado que não está cumprindo a lei certa. Será? Muitas das vezes nós interpretamos a lei errada e tornamos a lei um fardo. O sábado era para ser um descanso, pois os fariseus estavam transformando o sábado numa fadiga, numa rigorosidade, num legalismo, que a pessoa com fome não podia comer no sábado. O que diz em Deuteronômio 23, 24 e 25? Capítulo 23, versículo 24 e 25. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uva conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Olha só que interessante. Vamos deixar as uvas de lado, vamos falar só das espigas. Quando entrares na seara do teu próximo, você vai passar de passagem. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Por que, pastor, com a mão? Porque era proibido no sábado cortar com ferramenta grande. Por que, pastor? Porque a ferramenta corta em quantidade. Entendeu? Mas se você só quiser para o uso ali naquela hora, então com a mão você pode. E aqui diz: arrancarás as espigas, porém não meterás a foice. Por quê? A foice você está com intenção de quê? De fazer volume, de guardar estoque. Não, a mão não, a mão você só pega que você vai comer. E era a lei em Deuteronômio, lei de Moisés: não meterás a foice na seara do teu próximo. Agora, você ganhar com a mão? Pode. Você
Você vai usar ali. E você olha no capítulo 2, versículo 23 a 28, você vê que os fariseus estavam chamando a atenção de Jesus, mas os discípulos, eles estavam apanhando com a mão, esfregando e comendo. Lucas capítulo, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo, que nós lemos aqui, ó. Lucas capítulo 6, versículo 1, diz que eles estavam arrancando espigas e esfregando com as mãos e as comiam. Agora eu acho interessante, os escribas e fariseus estavam escondendo a verdadeira lei de Deus debaixo de montanhas de tradições tolas que eles tinham fabricado. Entendeu? O fato dos discípulos não tomarem ali aquelas espigas com as mãos, de não poderem tomar, e os fariseus chamaram a atenção de Jesus, isso ali foi o que, pastor? Foi os próprios fariseus que tradicionalmente inventaram aquela lei. Não tem nada a ver com a lei mosaica. E eu acho interessante que eles tinham, só no sábado, acrescentado a lei 39 regras, os fariseus. Então pensa, né? Deus faz o sábado para o homem adorar e descansar, e vem os fariseus e inventa 39 regras ainda para se tornar o sábado um fardo na vida do povo, tornando a sua observância um fardo escravizante e opressor. Segundo as estritas normas dos fariseus, os discípulos haviam quebrado a lei do sábado, e isso era um pecado mortal. Eles chegaram para Jesus dizendo bem assim: porque fazem o que não é lícito aos sábados. O que não era lícito ao sábado? Não era lícito ao sábado você ir para o campo colher em quantidade. Agora você colher passando. E outra, os discípulos de Jesus ali eram viajantes, estava na lei, poderia apanhar, esfregar e comer. Outra coisa que nós aprendemos, o conhecimento da palavra é o meio de nos livrarmos de quê, pastor? Do legalismo. Quando nós conhecermos a palavra, quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos o que é e o que não é. Quantas pessoas hoje estão escravizadas no legalismo, escravizadas em normas e regras, porque não conhecem a verdadeira palavra de Deus, o que é e o que não é. Engraçado, se Jesus não tivesse conhecido a lei, ele teria deixado aquele povo apedrejar aquela mulher que adulterou. Quantos hoje, por não conhecer a lei ou fazer pouco caso da lei, acabam cometendo erros? A própria Bíblia diz: o meu povo era por falta de conhecimento. Mas nós vimos muitas pessoas fazerem pouco caso, entendeu? A gente ouve tantas pessoas fazer pouco caso de quem, pastor? De quem estuda, de quem se esforça, né? Tem pessoas que dizem assim: eu sou o que sou, mas eu nunca precisei disso. Pois é, mas quantas vezes você deu um tiro no pé? Poderia ter evitado erros grotescos, entendeu? Então não desmotive quem é que está se esforçando para conhecer a palavra, para poder servir a Deus de uma forma mais real, mais viva e eficaz. A própria Bíblia diz: examinai as Escrituras. Por quê? Porque é através dela que você conhece a vida. Agora eu vejo que o conhecimento da palavra é o meio de nos livrarmos do legalismo. Ainda assim, Jesus cita as Escrituras para os fariseus e mostra como Davi, pastor, quem era Davi? Davi foi rei do povo de Israel. E por que Jesus citou Davi? Porque todo mundo tinha orgulho do rei Davi. O grande rei Davi. Davi era referência para muita gente, foi referência até para Jesus. Davi foi referência até para Jesus. Por quê? Olha só, quando o cego chamou Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Referência real, referência da família de Jessé. Agora eu vejo Jesus citando um exemplo de quem?
de Davi. O que aconteceu com Davi? 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 a 6, nós vimos que Davi, ele chega com jovens, aonde, pastor? No templo, e pede, escuta, precisamos de pão, tem pão aí? E o sumo sacerdote disse, não, só tem o pão da propiciação, então vai esse mesmo. Mas esse pão é sagrado. Não, mas o povo está com fome. Mas esse pão é só para os sacerdotes, mas o povo está com fome. Entendeu? Olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 a 6. Alguém pode ler bem alto para nós? 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel 21, 1 a 6. O que diz lá? Olha o exemplo que Jesus usa lá no Novo Testamento, que aconteceu em 1 Samuel capítulo 21, 1 a 6. Lê para nós lá. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e lhe disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e a tal lugar. Agora, pois, tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e ele disse, sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificarem outro do corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Interessante que Davi chega para o sumo sacerdote, o sacerdote lá diz, preciso de pão, estou com jovens aqui junto comigo, que precisa se alimentar, tem pão? O sacerdote diz, não tem, só tem o pão sagrado, e lá não pode, só tem o pão lá do templo, lá é 12 pães, entendeu? Todo sábado era trocado o pão, aqueles pães, segundo Levítico 24 e 9, que diz bem assim, e será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Aqueles pães era para os sacerdotes comerem. Aqueles pães eram para os sacerdotes comerem, não era para pessoas comuns comer. Aqueles pães era só para a linhagem de Levi, entendeu? E só para os sacerdotes que trabalhavam dentro do templo. Agora chega Davi pedindo para o sacerdote, precisamos de pão. O sacerdote não tem pão para dar, o sacerdote não tem para oferecer, não tem para estender a mão. E aí? E aí? Tem pão lá dentro, mas aquele lá é sagrado. Aquela, olha o legalismo, olha o ritual, aquela, mas então quer dizer que é pecado pegar aquele para matar a fome desse? É pecado, entendeu? Aí o sacerdote falou, olha, se pelo menos os jovens ou você não tivesse tido contato com mulher, não, mas nós não tivemos contato com mulher, já faz tempo que nós saímos de casa. E os jovens também saíram no mesmo tempo que eu saí. Todos eles estão abstinentes de mulher. Então não estou imundo. Então pode levar. E ele levou o pão sagrado, que era dos sacerdotes. Então olha só, o próprio Jesus usou esse exemplo quando os fariseus diziam, não é lícito colher no sábado. Uai, vão morrer de fome? Entendeu? Olha só o que a Bíblia diz ainda. Aqui só os sacerdotes podiam comer esse pão da proposição, mas a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial.
Interessante que Jesus curava no sábado e os fariseus vinham lá. Não é lícito curar no sábado. Se quiser fazer alguma coisa de medicina ou de médico, tem que ser na segunda até na sexta. No sábado não pode. Mas o que eu estou fazendo não é medicinal. O que eu estou fazendo é um milagre. Os médicos não podem fazer. Entendeu? E outra, não é lícito curar no sábado, pois Jesus fala: escuta, você não solta o teu gato quando cai no buraco? No sábado solta. Pois é, eu não posso libertar essa filha de Abraão. O legalismo não deixava Jesus curar. O legalismo não deixava Jesus dar comida. O legalismo hoje em dia é um bloqueio na porta das igrejas. Por quê, pastor? Porque por causa do legalismo, muitas almas têm sido bloqueadas de chegar a Jesus. Por causa do legalismo, por causa do sistema. Ainda eu vejo o escritor analisando esse episódio na perspectiva de Mateus. Afirma que Jesus usou 3 argumentos para defender os seus discípulos. Primeiro, ele usou o que fez Davi, entendeu? O que os sacerdotes fizeram, e depois ele usou o que o profeta Oséias fez, lá em Mateus capítulo 2, 3 e 4. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e com os que ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. O próprio Jesus usou exemplo para falar para os fariseus. Não era lícito Davi ter entrado lá e pegado os pães da proposição, não era lícito, mas foi necessário. Não era lícito, pastor, não era lícito fazer buraco no telhado na hora que um rabino estava ministrando. Porém, aqueles 4 voluntários que nós aprendemos alguns no estudo passado, eles fizeram, foi necessário. Por quê, pastor? Porque o legalismo não deixou passar pela porta. Então eles tiveram que quebrar o legalismo e quebrar as regras. Ah, mas é antiético atrapalhar quando o rabino, o mestre está falando. Imagina aquela sujeira caindo aqui na cabeça do mestre. Ali não interessa, não está atrapalhando o mestre. Vai acontecer um milagre ali, mas os legalistas, não, isso não está certo, isso não pode acontecer, isso aí está desvirtuando, isso está atrapalhando o culto. É necessário. É necessário. Pastor, eu acho interessante que o escritor, o pão da propiciação foi tão sagrado quanto foi utilizado para alimentar um grupo de homens famintos. Ele era sagrado, mas ele era pão. Entendeu? Ele tanto era sagrado dentro do templo, mas também ele foi útil para alimentar. Eu acho interessante que o sacerdote entendeu que a necessidade dos homens era mais importante do que os regulamentos cerimoniais. O que é mais importante? A regra, o regulamento, a liturgia ou a necessidade? Se precisar, pastor, parar a pregação para fazer uma oração, paramos a pregação e fazemos uma oração. Por quê? Porque nós não somos escravos do legalismo. O legalismo, os fariseus, eles interrompiam Jesus e nossa, por que você fez isso? Isso não pode fazer, isso não deve fazer. E aqui estavam batendo no sábado, viam Jesus e os discípulos colhendo canão para se alimentar. Era sábado, o sábado perturbava os fariseus. Por que perturbava os fariseus? Porque se os fariseus eles cumprissem o sábado como Jesus mandou cumprir, não seria tão pesado. Mas eles, além de não cumprir, eles ainda botavam mais leis em cima. O próprio Jesus chamou a atenção dos fariseus, dizendo assim: ó, vocês inventam leis que nem vocês não conseguem cumprir, mas vocês cobram dos outros, vocês exigem dos outros. Olha só que interessante, o dia de descanso nunca é
tão sagrado como quando é usado para prestar ajuda aos necessitados. Ainda Jesus fala que o atributo final com respeito aos ritos sagrados não é o legalismo, mas o amor. Aí não adianta você seguir as normas, as regras, as leis, tudo no detalhe, mas não tem amor, de nada vai adiantar. A própria Bíblia fala isso. Não adianta. Outra coisa que Jesus nos ensina ainda é que o homem vale mais do que os ritos sagrados. Leia capítulo 2, versículo 27 de Marcos 2 e 27. O que é que nós aprendemos ali? E disse-lhe: o sábado, olha só, o sábado foi feito por causa do homem. Quando Deus fez o sábado, irmã Cleonice? Quando ele terminou de fazer o mundo todo. Aí ele fez o sábado. Fez o sábado para descansar. Pastor, Deus precisa de descanso? Não, ele fez o sábado para o homem descansar. O homem está descansando no sábado? Não. O fariseu pega o sábado e faz o sábado ser uma escravidão, na qual você não pode, meu Deus do céu, nem respirar. Por quê? Porque é pecado. É pecado. Mas, gente, eu estou estendendo a mão para ajudar alguém, mas é pecado. Mas é pecado. Mas os fariseus tornaram esse dia de descanso, que era para adoração ao Senhor, e você passar com a tua família na presença do Senhor, e também descansar depois de uma semana toda de trabalho, transformar numa escravidão. Entendeu? Transformar numa escravidão. Olha só que interessante, o escritor diz que Deus fez o sábado para Adão no paraíso e o renovou para Israel no Monte Sinai. Deus falou para Adão: Adão, eu deixei o sábado para você descansar. Entendeu? Você vai trabalhar, do suor do teu rosto tu vai comer, no sábado tu não trabalha, no sábado tu descansa. E Adão, beleza. Quando chegou lá no Monte Sinai, Moisés com o povo de Israel, Deus dá os 10 mandamentos, e num dos mandamentos Deus fala bem assim: lembra do sábado para santificar, lembra do sábado para descansar, lembra do sábado. Ele foi feito para o benefício e a felicidade do homem, mas os fariseus estavam transformando o sábado numa escravidão, a ponto de até Jesus ser chamado a atenção. Entendeu? Está vendo? Que os discípulos estão colhendo para comer, estão colhendo, estão quebrando. Não é lícito fazer isso. Entendeu? Não é lícito, estão quebrando a lei. O sábado foi feito para o bem físico, mental, espiritual do homem. Ele foi dado como uma bênção e não como um fardo. Pastor, hoje nós vimos muitas seitas transformando o sábado num fardo. Quando eu trabalhava de montador de móveis, um dia eu cheguei na casa de uma pessoa na sexta-feira, montei até nas 5 horas, já fui expulso de casa. Uai, por quê? Porque não pode trabalhar assim. Mas eu não sou. É vocês que são. Não, mas não pode nem eu e nem os nossos servos. Mas eu não sou vossos servos. Meu patrão é fulano. Não, mas não pode. Eu falei, tá, eu vou terminar esse serviço quando? Só na segunda-feira. Eu não vou poder vir aqui amanhã? Não pode. Mas por quê? Porque eu não posso fazer você trabalhar. Aí eu perguntei: escuta, amanhã você vai beber água? Vou. Você vai abrir torneira? Vou. Você já viu quantos funcionários trabalham lá? Na empresa que faz tratamento de água? Amanhã você vai ligar a luz? Vou. Você já viu quantos funcionários trabalham lá em Itaipu? Você vai sair de carro? Vou. Você já viu quantos funcionários trabalham lá no posto de gasolina? O sábado não foi feito para ser uma escravidão. O sábado foi feito para você descansar. Entendeu? Não para que você transforme ele num ritual, não para que você transforme ele num legalismo. Esse foi o propósito que o sábado foi criado por Deus, pastor. Olha ainda, Deus não criou o homem
por causa do sábado. Você pode ver que Deus criou o homem antes, na sexta, na quinta, Deus criou a criação, terça, segunda, toda. Pastor, e o sábado? O sábado, Deus fez o sábado para quê? Para descansar. E Ele mesmo deu exemplo, a própria Bíblia diz, fez o sábado e descansou. Deus precisa de descanso? Não, mas Deus deixou registrado que se Ele fez, nós temos que fazer também. Precisamos ter um dia de descanso. Precisamos ter um dia de adoração, um dia que nós precisamos se apresentar ao Senhor. E esse dia é 24 horas, pastor. E tem gente que se conforma com meia horinha na igreja, e depois, 3, 4 final de semana não aparece mais, e depois aparece de novo, vem fazer uma visitinha. É 24 horas por semana que você tem que descansar, tirar para a sua família, tirar para adoração a Deus, somente para Deus, entendeu? Sem se preocupar que amanhã você tem mais 1000 boi para desossar, sem se preocupar que amanhã você tem que limpar a casa, se amanhã tu tem que lavar, irmão, é para você descansar. Você sabe o que é isso? Descansar. Mas eu estou preso no legalismo, eu estou preso numa escravidão. Pois é, os fariseus também estavam. Os fariseus estavam tão presos, que os discípulos não podiam nem apanhar. Se fosse nos dias de hoje, não podia nem apanhar uma goiaba para comer na viagem. Vê um pé de banana ali, vou lá pegar uma banana. Não pode, qual é pecado? Você está quebrando a lei. A barriga está roncando. Não, mas hoje é dia de descanso. Mas como é que eu vou descansar? Estou com fome. Meus filhos estão com fome, eu preciso. Não pode, pecado. Jesus está quebrando a lei. Olha só como é que os fariseus estavam, a ponto de não ter mais nem sensibilidade com as pessoas. Aí eu vejo aquele sacerdote, quando Davi chegou, o sacerdote sabia que não era lícito, sabia que era contra a lei, mas era necessário ele pegar o pão da propiciação e dizer: leva Davi, porque é mais necessário matar fome do que o ritual. Agora eu vejo algo interessante. O homem não foi criado por Deus para ser vítima e escravo do sábado, mas o sábado, irmã Marivone, foi criado para que a vida do homem fosse mais plena e feliz. Quando as pessoas chegam na sexta-feira: pastor, mas eu trabalho no sábado, mas um dia tu tira de folga. Entendeu? Aqui na Austrália tem pessoas que trabalham no turnão, então trabalha 2, folga 2, trabalha 2, folga 2, e às vezes não tem um sábado durante a semana. Às vezes no teu sábado no meio da semana, mas você precisa tirar um dia para descansar. Pastor, eu não vou tirar esse dia para descansar, eu vou trabalhar, eu vou me matar. Pois é, aí Deus faz que nem fez com o povo de Israel. Era para o povo fazer um sábado, descansar no sábado, e o povo dá de trabalhar. Amanhã tá trabalhar. Deus pegou, Deus fez Nabucodonosor vir invadir Israel, levar o povo cativo, ficar 70 anos escravo. Por que, pastor? Para fazer a palavra dele valer. A terra tinha que descansar, e o povo não deixava a terra descansar. De 7 em 7 anos a terra tinha que ficar 1 ano sem plantar, deixar normal a terra, o mato crescer, para que a terra não, vamos direto aqui, ó. Aí Deus pega e leva e deixa 70 anos lá. E a terra, pastor? Aí a terra descansou também. Não era só para o homem, era para a terra também. Não. Vamos produzir até que não dá mais, mas Deus não permite isso, porque a palavra dele tem que valer. Agora eu acho interessante, na verdade o sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem, para mantê-lo saudável, útil, alegre, santo, dando-lhe condições de medir calmamente nas obras do seu Criador, podendo deleitar-se em Deus. Pastor, como é que eu vou servir a Deus se eu não tenho tempo? Administre.
Entendeu? Administre, pastor, quando alguém fica doente, aí você larga tudo e vai lá. Mas quando tem saúde, você não larga nada para cuidar. Entendeu? Nós temos que administrar, por isso que Deus colocou o sábado, é para descansar. Não extrapole nos teus dias, porque você vai ter reflexo na tua saúde. Entendeu? Você vai ter reflexo perante Deus. Deus vai requerer de ti aquilo que Ele deixou para você descansar, você não está descansando. Aquilo que Ele deixou para você adorar, você não está adorando. E aí, pastor, o que é dele, Ele requer. Olha só que interessante, Isaías 58, versículo 13 a 14, nós vemos bem assim, ó: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O que os fariseus estão fazendo? Além deles estarem acrescentando mais regras, eles nem cumpriram, estavam cumprindo, não deixavam as pessoas fazer também. Entendeu? Olha só que interessante, o olhar adiante com grande expectativa para o repouso que resta para o povo de Israel. Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz bem assim, ó: portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Irmão, tem um sábado que ainda não chegou, tem um sábado que está para chegar, tem um sábado que nós estamos esperando, pastor, o sábado do dia do descanso, aonde Ele vai enxugar todas as lágrimas, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais perseguição, aonde não haverá mais doença, aonde não haverá mais tentação. Deus tem o dia do descanso preparado para os seus. Naquele dia, no dia do arrebatamento, Deus virá nas nuvens buscar o seu povo para onde? Para o grande dia do sábado, o grande dia do Senhor, o grande dia de descanso, aonde lá nós viveremos para sempre em paz. Jesus está dizendo com isso que a religião cristã não consiste de regras. As pessoas são mais importantes do que o sistema. Hoje tem pessoas que estão rígidas no sistema. Irmãos, quebra o sistema e viva a palavra do Senhor. Se você viver a palavra do Senhor, você não vai precisar de sistema, porque isso aqui é bússola, isso aqui é luz, isso aqui é orientação, isso aqui é santificação, isso aqui é proteção. Então, se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Não vai precisar nem de regra para você mostrar que você é uma pessoa organizada, doutrinada, perseverante, prudente. Ninguém vai precisar estar te cobrando nada. Por quê? Porque você é obediente à palavra. Agora acho interessante mais uma coisa que Jesus nos ensinou. Aqui ó, o senhorio de Cristo traz liberdade e não escravidão. Quando nós vemos ali em Marcos capítulo 2, versículo 28, se não me foge a memória, ele diz em poucas palavras: porque o Filho do Homem também do sábado é Senhor. Entendeu? Nós não sabemos administrar o sábado. Seu senhorio não é escravizante nem opressor. O legalismo é um caldo mortífero que envenena, asfixia e mata as pessoas. Tem que ser assim. Se não for assim, é pecado. Tem que segurar o microfone com essa mão, senão é pecado. Se erguer o dedinho, é pecado. Baixa o dedo. Entendeu? Legalismo. O legalismo, ele asfixia, ele mata.
E os fariseus, eles eram legalistas. Meu Deus do céu, ele é vexatório e massacrante. Interessante que Jesus estava chegando, seus discípulos estavam passando e colhendo espigas, e os fariseus não olharam para Jesus, não olharam para os milagres, não olharam para os discípulos se alimentando, olharam para quê? Olharam para o sistema. Olha só, pecado. Não pode, é feio. Você já viu? Não é lícito. Mas não é lícito. Aí Jesus pega e fala, mas olha Davi lá atrás. Davi foi lá no santo. Davi foi lá no sacerdote. Davi pegou o pão sagrado. Entendeu? Porque era necessário matar a fome de alguém. Porque essa pessoa vale mais do que o ritual. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Você vai deixar morrer por causa do ritual? Você vai deixar morrer por causa do sistema? Você vai deixar o aleijado lá fora porque ele não pode fazer um buraco no telhado e descer e interromper o culto para Jesus operar o milagre? Você vai fazer isso? O legalista faz. Agora eu acho interessante que chegou ao ponto de transformar o que Deus criou para aliviar o homem, o sábado, num tirano cruel. Aí as pessoas, em vez de esperar o sábado para descansar, as pessoas, lá vem o sábado de novo. Lá vem o sábado de novo. Já vem o sábado de novo. Rapaz, tu cuida com o sábado. Cuida do que tu vai fazer no sábado. Por quê? Por causa dos fariseus. Era só no sábado que os fariseus viam o que era pecado e o que não era. Durante a semana os fariseus não falavam nada. Mas no sábado, saiu a tropa toda, saiu em comboio. Para quê, pastor? Onde é que está Jesus? Jesus está lá em Cafarnaum. Vamos tudo para Cafarnaum. Por quê? Porque é sábado. Todo dia da semana, não queremos nem saber de Jesus. Agora, quando é sábado, quando é sábado, vamos procurar Jesus para ver. Olhavam Jesus de longe, iam até nos cultos, cooperador Mosmir. Tinha fariseu que nunca aparecia na igreja, porém no sábado eles estavam lá. A Bíblia diz que eles ocupavam as primeiras cadeiras, disputavam. Por quê, pastor? Só para ver o que Jesus ia falar. Aí Jesus interrompe o culto, né? Que no próximo estudo nós vamos falar. Jesus interrompe o culto e manda um homem ficar de pé. Estenda a tua mão. Não, a outra. Nossa, hoje é sábado. Veio o homem lá aleijado, curou. Os fariseus, hoje é sábado. Aparece uma mulher lá, Jesus curou. Os fariseus, hoje é sábado. Era uma pedra no sapato de Jesus, os fariseus, só por causa do sábado. Outro dia eles não se incomodavam, mas no sábado. Quantas pessoas hoje se incomodam por causa do legalismo, não por causa da palavra, não por causa do amor, não por causa do pecado, mas eles se incomodam por causa do legalismo. Eu acho interessante que chegou ao ponto de transformar o que Deus criou para aliviar o homem, o sábado, num tirano cruel. Jesus veio para estabelecer sobre nós o seu senhorio e o seu amor. Ele fala bem assim, eu sou Senhor do sábado. Fui eu que fiz o sábado. Eu sei para que eu fiz o sábado. Eu sei o porquê que o homem precisa do sábado. Vocês não sabem. Vocês não conseguem nem interpretar a minha palavra. Vocês querem cobrar de mim que eu estou errando na palavra. Ei, não saiba você que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, eu estava falando com Moisés face a face. Eu sou a palavra. João 10:10 diz que eu sou a palavra. João 1:1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo é palavra. Agora você vem dizer que eu estou errando na palavra? Vocês não conseguem nem reconhecer o Filho de Deus aqui em pessoa, e querem interpretar a palavra. Entendeu?
Jesus estava na ponta dos dedos deles, e eles ficavam bravos. Olha só, o escritor disse que quanto mais os servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Pastor, se eu sirvo a Jesus, eu tenho que ser livre, não escravo. Eu tenho que ser alegre e não triste. Nós já falamos no estudo passado, entendeu? A palavra de Deus tem que trazer liberdade, paz no nosso coração. Não, meu Deus do céu, não dá, não pode, meu Deus. Legalismo. Fariseus, eles tornavam a palavra um jugo. O próprio Jesus falou: aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração. Os fariseus eram doutores da lei, mas não sabiam ensinar o povo, não sabiam ter misericórdia com o povo. Se o povo errava, os fariseus cobravam e às vezes mandavam enforcar, mandava crucificar talvez, mandava apedrejar. Jesus não: aprenda de mim que sou manso, humilde de coração. Mulher, cadê os teus acusadores? A mulher olhou: ninguém está mais aqui. Pois é, sou manso e humilde, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Você acha que o fariseu ia falar isso? O fariseu chegou, irmã Sujane, chegou para Jesus e disse assim: ó, essa mulher, segundo a lei de Moisés, tem que ser apedrejada. E Jesus, tu o que dizes? Pensando que Jesus não conhece a palavra. Na lei de Moisés manda apedrejar, manda mais apedrejar. Então vamos ver o que diz a lei de Moisés. Jesus se abaixa, pega o dedo, enterra na areia e começa a escrever. Começa a escrever a lei. Porque tem gente que gosta de interpretar a lei. Quando é para os outros, a lei é pela metade. Quando é para os outros, quando é para o teu irmão, quando é para a tua irmã, a lei tem que ser aplicada. Não quero saber se está sendo aplicada pela metade, mas tem que ser aplicada. E Jesus se dobra e começa a escrever a lei. Eu sei da lei, eu conheço a lei, eu fiz a lei. Pensa num culto, irmã Eliane, que esvaziou. Você sabe por que muitas das vezes o povo esvazia a igreja? Não é por culpa do pastor, nem dos obreiros, nem de quem prega, né? Não, é por culpa da lei. Quando é dita a verdade, aqueles que querem interpretá-la pela metade fogem. Não fique preocupado com isso, porque naquele culto estava cheio de gente cultuando naquele culto, mas o povo estava vindo prestar culto com as mãos cheias de pedra, irmã Daniela. Tinha gente que nem sabia por que tinha pedra na mão, mas aí vai, tem que ser apedrejado, taca pedra, não quero saber, taca pedra. Sabe aquelas Maria vai com as outras? Aquelas pessoas que gostam de má conversação, aquelas pessoas que gostam de uma fofoca, vamos apedrejar fulano, vamos apedrejar. Cair adultério, então vamos apedrejar, ok, vamos apedrejar, taca a pedra aí. E chegaram diante de Jesus: tem que apedrejar. Mas a única, tem que apedrejar, está na lei de Moisés. Está na lei, então, está na lei, está na lei. O que diz a lei? Não sei o que diz a lei, mas está lá. Quem sabe o fariseu, né? Não sei o que diz a lei. Lá diz que tem que apedrejar, ok, mas o que diz antes de ter que apedrejar? É alguma coisa lá que tem que apedrejar, mas o que fala? Vamos ver o que fala? Quem for pego adulterando tem que ser apedrejado. Aí quem sabe os fariseus? Está aqui. Quem adulterou com ela também tem que ser apedrejado. E aí? Quem pegou o flagrante tem que atirar a pedra primeiro. Tá. Engraçado que quando Jesus estava escrevendo a lei, irmã Marivone, no chão, a lei certa, as pedras começaram a cair. Pensa no local que ficou cheio de pedra. As pedras começaram a cair. Teve gente que começou a sair de ré. Teve alguns que viraram, teve alguns que... É só pregar a verdade, que você sabe quem quer servir a Deus e quem não quer. Quem quer viver uma mentira vai correr. E tem tantos líderes hoje
hoje preocupados com a igreja cheia de números. Fazem qualquer coisa, mentem, fazem qualquer coisa, pastor, para quê? Para sair na foto com um monte de gente. Mas nem toda a igreja cheia é igreja de convertidos, alguns são de convencidos, não duram muito tempo. A igreja não cresce, ela está inchando. A igreja cresce quando você prega a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Caso contrário, não perca tempo, que no dia do arrebatamento vai ficar tudo. Agora Jesus escrevendo a lei no chão, e todo mundo saindo. Pensa, irmãos, graças a Deus que alguns saem depois, né? Não vem mais no culto, né? Pelo menos segura até no final do culto. Segura até no final do culto. Aí no próximo culto não aparece mais na igreja. O que vai acontecer? Porque fulano pregou assim, porque ciclano pregou assim. Ok, porém nesse culto, irmão, e a gente pensa que está passando perseguição, né? Nesse culto, as pessoas se levantaram e saíram na metade. Quando Jesus estava falando a lei, mostrando a lei. Daqui a pouco Jesus se levanta. Cadê o povo? Só estava a pecadora. Sempre quem se arrepende, sempre quem reconhece o seu erro e quer mudar, sempre vai permanecer diante de Jesus. Os legalistas, os fariseus sempre vão fugir. Pastor, Jesus olha e pergunta: cadê o povo? Pergunta para quem, pastor? Pergunta para a mulher que ficou. Cadê o povo? Cadê os teus acusadores? A mulher falou: não tem ninguém aqui. Será que foi porque eu falei aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? Que o povo não gostou? Será que foi por isso? Será que eu vou ter que pedir perdão para pessoas porque eu falei aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? Não vou fazer isso não. Ei, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ninguém está aqui para te condenar, ninguém está aqui para te condenar. Então não sai do meu lado, não sai da minha presença, não sai da presença de Jesus, que ninguém vai te condenar mais. Vai e não peques mais, porque eu também não te condeno. Eu acho interessante, Jesus é o maior, Jesus é maior do que o templo. Quando eu vejo em Mateus capítulo 12, versículo 6, o que diz lá? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. E os fariseus também chegavam lá, né? E diziam: olha só, esse camarada está dizendo que vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Jesus falou isso? Não. Jesus estava falando desse templo. E os fariseus achando que estavam falando de quem? Do grande templo de Salomão, que era o ídolo deles. Ai daquele que tocar no nosso templo. Ai daquele que tocar, pastor, está tocando no nosso templo, tem que ser apedrejado. Jesus falou bem assim: ei, está aqui quem é maior do que o templo. Mas pastor, eles falaram também maior do que Jonas. Mas pastor, quem foi Jonas? Jonas foi o que salvou uma cidade inteira, sozinho, com uma pregação. Entendeu? Poucas palavras: arrependei-vos, porque dentro de 40 dias Nínive vai ser consumida. Jonas. E eles pregavam que Jonas era o tal profeta. Jesus fala, Mateus 12 e 41: os ninivitas ressurgirão do juízo como está a geração, e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha só, Jonas foi exaltado, porém, Jesus fala no finalzinho do versículo: porém eu digo, está aqui quem é maior do que Jonas. Jonas só conseguiu salvar uma cidade. Eu vim para salvar o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, o Salomão era um camarada idolatrado pelos judeus. Olha o que diz em 12:42 de Mateus: e a rainha do sul se levantara no dia do juízo com esta geração e a condenar, porque veio dos
confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão foi reconhecido mundialmente pela sua sabedoria. Tanto é que a própria rainha de Sabá veio lá dos confins da terra para ver Salomão, ouvir Salomão. Porém, Jesus fala também: eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Se o templo tinha formosura, Jesus é maior que o templo. Pastor, se Jonas teve ousadia, Jesus é maior que Jonas. Se o Salomão tinha sabedoria, Jesus é maior que o próprio Salomão em sabedoria. Então, pastor, eu vejo agora, e o sábado? O sábado era um dia especial do judeu. Lá vem Jesus e diz: eu sou maior que o sábado. Eu sou Senhor do sábado. Vocês têm que aprender a reconhecer quem eu sou. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Se coloca de pé, irmã Marivone estará adorando o nome do Senhor. Eu sou Jesus. A minha palavra, ela não é para se servir de jugo, ela não é para servir de escravidão. A minha palavra é para servir de paz, era para servir de libertação. É para servir de quê, pastor? É para servir de orientação, de bússola. E os fariseus transformaram a lei do Senhor num jugo, a ponto do povo sofrer. Não, que dia vai ser amanhã? Amanhã é sábado. Amanhã é dia de jugo. Amanhã é dia dos fariseus ficar olhando para ver se a gente vai errar em alguma coisa. Não vamos poder estender a mão para ninguém, porque é sábado. Jesus vem e quebra todo esse ritual. Jesus diz bem assim: eu vim para trazer vida, e vida com abundância, independente se é segunda, terça ou sábado, porque eu sou o Senhor do sábado. Pastor, estou passando por alguma dificuldade, alguma luta. Não se preocupa. Pastor, eu estou passando luta lá no trabalho. Eu sou o Senhor. Pastor, eu estou passando luta na minha saúde. Ele diz: eu sou o Senhor. Pastor, eu estou passando luta espiritual. Ele diz: eu sou o Senhor. Pastor, então o que eu faço? Jesus fala assim: ó, anda na minha presença e ser perfeito, e vocês verão quem é Deus na vossa vida.